Caros irmãos da FESA, família Ceareiros, família Espírita Ceareiros do Amanhã, é com alegria e com a permissão do dirigente maior da casa FESA, nosso irmão Murilo, que me dirijo a vocês, né, nesta noite, do dia 11 de abril de 2020, me dirijo a todos os trabalhadores da Casa FESA, com o propósito de trazer uma palavra, né, aos irmãos, uma palavra de fé, de esperança. Inicialmente, já pediria as minhas sinceras desculpas, uma vez que não estou muito familiarizado com estes recursos, diria, tecnológicos, né? E também pelas minhas limitações, né? Em trazer, uma vez que não sou um palestrante, não sou um orador, mas buscarei, né, apesar das limitações, trazer esta palavra de Deus, a mensagem do Mestre Jesus, a todos vocês, trabalhadores da Casa FESA, nesta noite. E nós escolhemos para esta noite uma mensagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, né? Nós vamos fazer uma breve leitura, né, dessa passagem do Evangelho e logo em seguida nós faremos algumas breves considerações acerca da mensagem. Então, os irmãos que assim desejarem acompanhar, nós estamos no capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6 que traz o Cristo Consolador. E no item 3 e 4, nós temos o Consolador Prometido. E nós faremos aqui uma breve leitura e em seguida faremos algumas considerações. Tá? O Consolador Prometido. Item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. São João, versículos 14, 15, 16 e 26. E o item 4, ele esclarece. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo. Ouça
ouçam, perdão, os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos, nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe é assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dar a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que disse Jesus, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Pois bem, caros irmãos, trabalhadores da fé, essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala acerca do Consolador prometido. Mas que Consolador prometido Jesus estaria falando? Este Consolador prometido, caros irmãos, seria a doutrina espírita, ou o Espiritismo, como queiram, que se materializou através da codificação, organizada, coordenada por Kardec, através das obras, da codificação espírita, que teve um início em 1857 com o livro dos Espíritos, em seguida, em 1861, com o livro dos Médiuns, posteriormente, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865, o Céu e o Inferno, e, por fim, em 1868, a Gênesis. É preciso compreender e entendermos que esta realidade do intercâmbio entre o mundo espiritual para com o mundo material, ele sempre existiu. Não foi a doutrina espírita que inovou quanto a isso. Na verdade, a doutrina espírita possibilitou, através da codificação espírita, um entendimento mais vasto, mais abrangente, mais lógico, mais racional de como se dá este processo de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Até porque essa relação, esse intercâmbio, as comunicações, elas sempre ocorreram
desde o início, né, do nosso, dos tempos mais remotos, né, do homem, essa relação, esta comunicação do mundo espiritual para com a nossa realidade material, ela sempre existiu, mas a doutrina espírita nos deu essas explicações coerentes, racionais, sem deixar de trazer no seu conjunto os elementos, né, os aspectos relacionados à religião e à filosofia. E esta é a proposta, né, do Consolador Prometido, esta compreensão acerca desta realidade. Pois bem, caros irmãos, nós não devemos também de nos esquecer que para muitos a ideia do Consolador Prometido, sobretudo em outras doutrinas religiosas, seria a ideia da personificação de um ser, né, que viria para trazer, ou seja, para um novo Messias, né, para trazer aquilo que Jesus prometeu, trazer o Consolador para essas outras doutrinas religiosas, seria a personificação de um ser que traria a mensagem, né, a promessa que Jesus fez de trazer essa nova mensagem, né? Mas para nós espíritas, como somos sabedores, o Consolador Prometido é esta doutrina, né, que nos traz toda essa vasta compreensão da realidade né, espiritual, obviamente, nos limites das nossas compreensões, né, traz esses ensinamentos dos quais nós podemos compreender como se processa essa relação do mundo espiritual para com o mundo material e tantos outros ensinamentos importantes. Somos sabedores também que, através de Moisés, veio a primeira revelação, né, os 10 mandamentos, a lei de Deus, a segunda revelação, através do cristianismo, com a mensagem, né, do Mestre Jesus e os ensinamentos, mas também a exemplificação que ele nos deu acerca do amor, né, cristão. E, por fim, nós temos a terceira revelação, que seria a doutrina espírita, este Consolador Prometido. Pois bem, caros irmãos, e o que é que a doutrina espírita teria? O que é que ela nos traz para ser considerada este Consolador Prometido? O que é que os seus postulados nos dizem, nos ensinam acerca dessa promessa de Jesus, que a doutrina espírita seria esse Consolador? Nós, inicialmente, temos que lembrar, né, que o primeiro postulado, né, postulado da doutrina espírita, é acerca da existência de Deus, né, como causa primeira de todas as coisas, sem características antropomórficas. É preciso a gente entender que a doutrina espírita nos demonstra, nos prova esse Pai amoroso, Criador de todas as coisas, né? Deus, que na sua infinita bondade e misericórdia olha por todos nós, nos traz e demonstra e afasta a ideia daquele Deus punitivo, daquele Deus vingativo. E na medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, que nós vamos compreendendo os ensinamentos da doutrina espírita, nós conseguimos compreender, enxergar e ter a certeza da bondade e da misericórdia de Deus.
né? Não aquele Deus punitivo. Então, possamos entender esta, este postulado, né, acerca da existência de Deus como causa primeira de todas as coisas. Pai bom, amoroso e misericordioso. E, sobretudo, quando nós temos a oportunidade de vivenciar na prática a doutrina espírita, nós temos esta certeza e essa convicção. Um outro postulado importante acerca da doutrina espírita, esse consolador prometido, é a existência dos espíritos, né? Seres imateriais, imortais, né? Conservando a sua individualidade após o desencarne, né? Após a morte do corpo físico. Então, o espírito acumula ao longo das suas existências, né? Um conhecimento. E este conhecimento ele não se perde, ele está no acervo do espírito. Ele conserva esta individualidade desta última experiência no plano físico, como das outras experiências, das outras reencarnações, né, que ele teve a oportunidade de estar aqui na Terra. Pois bem, um outro aspecto que nós devemos levar em consideração como postulado da doutrina espírita é a lei de evolução, a evolução, para dizer que todos nós somos criados espíritos simples e ignorantes, e que através das diversas encarnações, né, nós temos a chance e a oportunidade de evoluir, para chegarmos, quem sabe um dia, à condição de espíritos perfeitos. Obviamente que isso leva milênios, né? Num esforço, né, que todos nós temos que realizar, uma vez que nós chegaremos a essa condição de espíritos perfeitos em razão dos nossos méritos. Não é nos dado nada de maneira graciosa, de forma gratuita. Os méritos serão nossos. Os méritos decorrentes dos nossos sucessos, às vezes caindo, às vezes errando, às vezes fraquejando, para que posteriormente possamos nos recuperar, caminhar no nosso processo evolutivo para alcançarmos a perfeição. Os méritos são nossos. Obviamente que tenhamos a consciência de que os espíritos superiores estão a nos ajudar nessa caminhada, nos aconselhando, nos orientando. Mas o êxito terá que ser nosso, os méritos terão que ser nossos. Pois bem, esse é um processo natural que todos nós, né, passaremos. Uns de uma maneira mais célere, outros um pouco mais lento, mas todos caminhamos neste processo, nesta lei de evolução. Um outro postulado diretamente relacionado com a evolução é a reencarnação. É a proposta, né, pedagógica reparadora. Por quê? Porque através da reencarnação nós temos a oportunidade de aprender, né? Aprender para evoluir, mas também de reparar. Reparar, por vezes, os equívocos que cometemos nas existências anteriores, né? Então, a reencarnação nos possibilita evoluir enquanto espíritos. Não podemos nos esquecer também de um outro postulado da doutrina espírita, que é a mediunidade. Esta ferramenta, esse instrumento de intercâmbio que possibilita
né, que os espíritos possam se comunicar conosco, em que há uma relação, uma aproximação do mundo espiritual para com o mundo material, através da mediunidade. E a mediunidade é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de ajuda, é a possibilidade de esclarecimento de todos nós. Quando nós exercitamos o trabalho, quando exercitamos a mediunidade, temos a oportunidade, às vezes, de ajudar a tantos irmãos necessitados que ainda não compreenderam a mensagem do Mestre Jesus. Mas também somos espíritos necessitados. E através da mediunidade, temos a oportunidade também de receber espíritos superiores, evoluídos, que nos trazem os seus esclarecimentos, trazem a sua ajuda, de maneira que possam colaborar para a nossa caminhada, para o nosso processo evolutivo. A mediunidade, portanto, é um instrumento, um mecanismo maravilhoso e que comprova a existência da realidade espiritual. Né? Não poderíamos nos esquecer também, caros irmãos, de um outro postulado, que é, na verdade, a questão da pluralidade dos mundos. Não é isso? Assim como bem mencionou o mestre Jesus, na casa de meu pai existem muitas moradas. Então, a pluralidade dos mundos, a existência de diversos outros mundos, dos quais os espíritos habitam de acordo com as suas, o seu grau evolutivo, de acordo com a destinação desses mundos. Né? E para sintetizar, né, para que um pouco da proposta, né, da doutrina espírita como consolador prometido, é o postulado da moral cristã, que é a necessidade da reforma interior. De maneira que eu possa entender que, ao errar menos, né, eu sofro menos. E em sofrendo menos, a possibilidade de evolução é mais rápida, né, na medida que eu procuro errar menos. Então, que nós possamos compreender, sobretudo nos dias atuais, em que, em razão do isolamento que nós estamos hoje vivenciando, em face da pandemia, né, que nos obriga a estarmos nesta condição, nos permite uma reflexão, né, da necessidade de que possamos estar mais próximos de Deus, estar mais próximos de Jesus, através das nossas preces, das nossas orações, para que os espíritos superiores possam nos ajudar nesses momentos. Né? Então, e que dentro desse exercício de reflexão possamos encontrar, né, verificar quais são as nossas virtudes, de maneira que possamos aprimorá-las, mas também, quem sabe, encontrar aquilo que nós precisamos corrigir, que nós precisamos melhorar. E esse momento é um momento que nos permite esta reflexão. Pois bem, caros irmãos, e nos aproximamos do final da nossa, eu diria, nossa conversa, a nossa fala, deixando uma mensagem, trazendo uma mensagem. Né? Caros irmãos, nestes dias em que somos convidados à reflexão acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus, guardemos a fé e a esperança em dias melhores.
dias de mais amor, caridade e perdão em nossas vidas. Que possamos enxergar o nosso próximo como um companheiro de jornada. Venceremos. Que possamos compreender o valor de um amigo, o valor de um irmão. A necessidade do amor incondicional começa pelo perdão. Que possamos olhar do fundo do nosso coração para todos os nossos irmãos, com um sentimento de amparo, e que possamos elevar a Deus o nosso sentimento de gratidão, hoje, amanhã e pela eternidade. Pois bem, caros irmãos, trabalhadores da Casa FESA, estamos chegando ao final da nossa breve explanação, né? nossa breve fala. Agradeço desde já ao nosso irmão Murilo, presidente da Casa FESA, que possibilitou, né, nós podemos trazer essa mensagem neste momento, né, em que todos nós nos encontramos neste isolamento social em face ao problema que nós estamos enfrentando da pandemia, mas tenhamos a confiança em Deus, em Jesus, no mentor da casa, irmão Cadi, nos espíritos superiores, que, quem sabe, num breve espaço de tempo, com a permissão, né, de Deus, e uma vez autorizado ao restabelecimento das atividades normais pelas autoridades constituídas, né, possamos nos encontrar novamente na Casa FESA, possamos compartilhar os momentos de alegria, né, em razão do nosso convívio, da nossa amizade fraternal, na qual nós estamos habituados, e que possamos, nesse instante, nas nossas orações, nas nossas orações diárias, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, ao irmão Cadi, que possam iluminar todos os nossos irmãos encarnados, os profissionais da área de saúde que estão diretamente no enfrentamento, né, nos cuidados àqueles irmãos necessitados que estão doentes, possam iluminar esses irmãos, trazendo para eles a paz, a saúde, o equilíbrio, a fé, que possa também ajudar a todos os irmãos que estão sendo acometidos pela doença, né, que possam receber a ajuda da espiritualidade maior, né, que também possa ajudar a todos aqueles encarnados que estão na busca por uma vacina, por um medicamento, que possa conter esta pandemia, né, em razão do vírus aí que está causando sérios problemas. Então, caros irmãos, fica aqui essa mensagem, a mensagem de fé, de esperança, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus. E agradeço a todos, né? Fico feliz pela oportunidade e espero que tenha, de alguma forma, colaborado minimamente para ajudar e auxiliar os nossos irmãos trabalhadores da Casa FESA, Família Espírita Ceareiros da Manhã. Murilo, muito obrigado e Deus abençoe a cada um de nós.